Olá, seja muito bem-vindo aqui ao canal Fé, Salvação e Obras. E hoje eu gostaria de comentar com você a respeito de um versículo bastante controverso. Esse versículo está em Lucas, capítulo 16, verso 16, onde nós lemos nas nossas traduções o seguinte texto: A lei e os profetas duraram até João. Desde então é anunciado o reino de Deus, e todo homem emprega força para entrar nele. Lucas 16, 16. A controvérsia começa logo na tradução deste texto. Isso porque, no original em grego, nós encontramos a seguinte expressão: O nomos kai oi prophetai, eos ioanou, apotote e basileia, tou theos evangelizetai, kai pas eis, aftim biazetai. Nós não encontramos neste texto o verbo duraram. O que nós encontramos mais próximos disso é uma preposição eos, que deve ser traduzida literalmente como para. A tradução literal do início desse versículo seria a lei e os profetas para João. E a controvérsia não para aí, porque logo no versículo 17, Yeshua diz que é mais fácil passar o céu e a terra do que cair um traço da lei. Ou seja, se você pode olhar para cima e ver que tem um céu sobre a sua cabeça, olhar abaixo e ver que tem terra embaixo dos seus pés, é sinal que nem um único traço da Torá perdeu a sua validade. Mas por que então o tradutor traduziu como a lei e os profetas duraram até João? A ideia pré-concebida que levou o tradutor a esse engano é uma ideia muito comum no cristianismo desde os seus primórdios, por volta do século II, de que a partir de Yeshua, a lei e os profetas perderam a sua validade. E, como vimos, isso não se sustenta na fala de Jesus como um todo, muito menos no contexto bíblico completo. O que nós devemos entender a respeito das falas de Yeshua neste início do versículo 16 é que a lei e os profetas profetizaram, anunciaram até João. E por que Yeshua estaria dizendo isso? Nos versos anteriores, logo no primeiro versículo, nós vemos Yeshua ensinando a respeito das riquezas, ensinando a abrir mão das riquezas ou usar essas riquezas em prol do reino de Deus. E alguns fariseus que estavam ouvindo este ensino e que eram avarentos começaram a desdenhar do ensino de Yeshua. Em resposta a esses fariseus, Yeshua começa a dizer que a lei e os profetas profetizaram até João. E isso era muito significativo para eles, porque fazia parte do consenso entre os fariseus de que a lei e os profetas anunciaram a respeito do reino de Deus. E João foi quem primeiro se levantou anunciando: arrependei-vos porque o reino de Deus está próximo. E logo nós vemos Yeshua dizendo: arrependei-vos porque o reino de Deus é chegado. Yeshua nada mais está dizendo que ele era o Messias, ele era o rei, aquela pessoa que personifica o reino e que fará implantar o reino nesta terra. Os fariseus entenderam, compreenderam muito bem as palavras de Yeshua. Eles entenderam que ele estava se afirmando como Messias e eles estavam rejeitando o ensino do rei. E é por isso que a sequência deste versículo, Yeshua fala a respeito do reino, que o reino é anunciado desde então e que todo homem emprega força para entrar nele. E aqui começa a segunda controvérsia deste versículo. Isso porque a palavra que aparece no grego e para se esforçar para entrar no reino é a palavra beazetai. E essa palavra denota uma violência, uma força muito grande para passar por um caminho, para vencer obstáculos. E isso é uma afronta muito grande à ideia que muitos sustentam de uma salvação pela graça que não tem esforço algum.
É claro que a salvação que nós temos em Cristo, no Messias, em Yeshua, é pela graça de Deus. É pelo favor de Deus que Ele perdoa os nossos pecados. Mas não é porque é pela graça que é sem esforço. Isso nós vemos em muitas outras parábolas de Yeshua. Por exemplo, a parábola dos talentos. 3 servos receberam talentos do seu senhor, receberam pela graça. 2 deles usaram desses talentos para trabalhar, se esforçar e granjear outros talentos. Esses que se empenharam, que trabalharam, que se esforçaram, receberam a aprovação do seu senhor. Um que não teve esforço nenhum com o seu talento, que simplesmente enterrou o talento na terra e continuou seguindo sua vida normalmente, este não foi apenas repreendido pelo seu senhor, ele foi rejeitado pelo seu senhor. E o seu senhor ordenou: lance este servo inútil nas trevas exteriores, onde haverá pranto e ranger de dente. Outra parábola muito interessante é quando Yeshua diz que quando ele retornar, separaria os homens como se separa o bode das ovelhas. E às ovelhas ele dirá: vinde, benditos de meu Pai, para o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Por quê? Por causa das obras que aquelas ovelhas tiveram para com os pequeninos. Da mesma forma, os bodes foram rejeitados do reino pela falta das mesmas obras. Assim nós entendemos o que o apóstolo Tiago diz em Tiago 2,26. Assim como o corpo sem espírito é morto, a fé sem obras é morta. Mas como nós devemos entender então este cenário para não cairmos no erro de salvação pelas obras? Bom, uma parábola que melhor indica essa diferença entre salvação pela graça e salvação pelas obras é uma parábola que Yeshua contou, dizendo o seguinte: E qual de vós terá um servo lavrando ou apacentando, a quem vindo ele do campo logo dirá: chega e assenta-te à mesa? E não lhe diga antes: prepare-me a ceia e cinge-te e serve-me até que tenha comido e bebido, e depois comerás e beberás tu? Porventura dá graças a tal servo, porque fez o que lhe foi mandado? Creio que não. Assim também vós, quando fizerdes tudo o que vos for mandado, dizei: somos servos inúteis, porque fizemos somente o que devíamos fazer. Lucas 17, 7 a 10. Perceba que nessa parábola, Yeshua diz que o servo que faz tudo aquilo que está lhe ordenado fazer é um servo inútil, que não faz nada além do que a sua obrigação fazer. Mas como entender isso dentro do contexto de salvação pelas obras, salvação pela graça? Bom, quando nós achamos que somos merecedores de algo da parte de Deus, porque fazemos isso, fizemos aquilo, então nós estamos agindo como aquele que acredita que é salvo pelas obras. E, para este, ele deve ter a consciência de que tudo que ele faz não é mais do que a sua obrigação. Mas, quando nós entendemos a graça de Deus que nos alcançou, que nos salvou, que nos tirou de um mundo de trevas, que nos tirou de uma vida de pecados, e então nós nos esforçamos para procurar agradar a Deus, viver em conformidade a esta graça que alcançamos, isso nada mais é do que viver em conformidade à sua fé. Portanto, se nós temos consciência de que fomos libertos do pecado, devemos nos esforçar agora para lutar contra o pecado e não continuando vivendo debaixo do pecado, transformando a graça de Deus em dissolução. E esse esforço compreende também em estudarmos os mandamentos de Deus, compreendermos seus mandamentos e aplicar aqueles mandamentos que se referem a nós. Não porque nos sentimos obrigados a isso, mas porque entendemos que a palavra de Deus, os mandamentos de Deus, é vida para nós. E é por isso que nós encontramos o salmista no Salmo 1 dizendo que aquele que tem o seu prazer na lei do Senhor e nela medita de dia e de noite será como uma árvore plantada junto a ribeiros de água, a qual dará o seu fruto na estação própria, cujas folhagens não murcham e não caem,
e tudo quanto fizer prosperará. Que o Eterno te abençoe e até a próxima.